Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Se inscrevam e ativem o sininho. Então, vamos lá. A matéria analisa a importância dos íons metálicos essenciais à nossa dieta, como cálcio, ferro, sódio, magnésio, potássio, zinco, destacando a importância dos íons de ferro que existem no centro do nosso pigmento respiratório. Outros destacados são os íons de vanádio, essencial para alguns tunicados, e o tungstênio, essencial para algumas bactérias. Os malefícios também são citados como o íon do rádio contido em produtos com radioatividade adicionada, desde 1934, e os casos já conhecidos dos metais chamados de pesados, como chumbo, mercúrio e cádmio, os quais já foram descartados no ambiente várias e diversas vezes. Tá bom? Então, isso daqui, pessoal, é a capa, né, da revista onde foi retirado esse trecho dessa pesquisa aqui. Então, o que nós temos que ver? Ele está falando aqui, ó, em relação aos íons metálicos mencionados, esses que estão aqui no texto, assinale a alternativa incorreta, tá? Pessoal, então, nada mais é que a gente tem que analisar a alternativa que está errada, tá bom? Então, vai ter que ler alternativa por alternativa, para quê? Para que a gente dê continuidade ao entendimento aqui, beleza? Então, nós temos aqui, ó, A. As espécies ferro 2+, e ferro 3+, diferem entre si quanto ao número de elétrons? Vamos verificar. Pessoal, nós temos um cátion ferro 2+ aqui, certo? Se eu tenho um cátion ferro 2+ e um cátion ferro 3+, qual é a diferença entre um e o outro? A quantidade de elétrons. Tá certo? Por quê? Esse íon aqui, ele perdeu 2 elétrons, esse cátion nesse caso, né, de ferro, perdeu 2 elétrons. E esse cátion de ferro aqui perdeu 3, tá? Então, ó, com o número atômico do ferro sendo 26, esse aqui tem 24 elétrons, porque perdeu 2, e esse aqui tem 23 elétrons. Por quê? Porque perdeu 3. Então, eles diferem entre si quanto o número de elétrons? Sim, tá certo. Então, não pode ser A, porque a gente tem que analisar o quê? A alternativa incorreta. Tá legal? Incorreta. B. O íon magnésio 2+, apresenta 2 níveis completamente preenchidos e tem a mesma configuração eletrônica que o átomo de neônio. Pessoal, o que nós temos que analisar aqui? Tá vendo que ele está falando que o íon, ou cátion magnésio 2+, é o quê? Aqui. Ele perdeu 2 elétrons. Antes de mais nada, vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Então, ó, nós temos o número atômico dele 12 aqui, tá? Então, se fizermos a distribuição, vai ficar como, ó, 1s2, 2s2, porque tá aqui, ó, não tem 12 o número atômico aqui do magnésio, ó, tá? 2p6, 3s2. Lembrando que se ele é um cátion, significa que ele perdeu 2 elétrons, tá? Então, esse 3s2, que são os elétrons da última camada, se perde. Eu estou tirando ele. Então, ficou como aqui, ó? 1s2, 2s2, 2p6. Porque, ó, 2, 4, 10, 12. Bateu o número atômico. Mas ele perdeu esses 2 elétrons. Lembre-se. Na distribuição eletrônica, significa que ele perdeu esses 2 elétrons da camada de valência, certo? Então, tem como aqui, ó, 2, 4, 10. Vamos verificar se o neônio tem a mesma distribuição eletrônica. Vamos lá, ó. Lembrando que o neônio aqui, pessoal, nada mais é que o quê? Um átomo no estado fundamental, mas ele já é um gás nobre, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Porque ele tem 10, ó. 2, 4, 10. Então, o íon, né? Magnésio 2+, apresenta 2 níveis completamente preenchidos. Sim, o primeiro e o segundo, que cabe 2 e 8. E tem a mesma configuração eletrônica que o átomo de neônio? Sim, pessoal, tá certo. Então, a gente não pode considerar B. Porque é o íon magnésio 2+, não é o átomo de magnésio, tá? Porque no estado fundamental, ele
teria que fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Mas o íon de magnésio 2+, ele perde essa última camada, tá certo? Então, tá certo, AB. Vamos ver assim. O íon mais comum do vanádio é o V3+, ou seja, ele perdeu 3 elétrons, certo? Sendo sua configuração representada por argônio 3d2. Pessoal, antes de mais nada, o que nós temos que fazer aqui, tá? Vamos pegar o argônio, que tem número atômico 18, né? Tá aqui, ó, 18. E vamos fazer a distribuição eletrônica dele para entender aqui. Então, nós temos aqui o argônio 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, certo? Então, nós temos essa distribuição eletrônica aqui. Do vanádio, ele vai ficar como? Tá? Só do vanádio. Ele tem o número atômico aqui, ó, 23. Então, a gente vai fazer distribuição eletrônica de 23. Depois, nós vamos analisar o quê? O cátion dele, tá certo? Então, ó, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que é a mesma coisa, ó, tá vendo que bateu a mesma coisa, então a distribuição do argônio, mais, ó lá, 4s2, e lembrando que nós temos que fazer de 23, então, ó, 1s2, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Faltam quantos aqui? Não faltam 3. Aqui, ó, 3d, 3. Tá certo? Então, tá aqui, ó. O íon mais comum do vanádio é o V3+, sendo sua configuração representada por argônio 3d2. Pessoal, como que vai ficar aqui? Tá certo? 3d2. Mas a gente tem que ter essa noção, tá? Que é uma coisa de extrema importância, tá? Quando nós estamos falando do vanádio, eu vou colocar o cátion aqui dele, tá? Ó, de 3+. Significa que ele perdeu 3 elétrons, tá certo? Então, se ele perdeu 3 elétrons, primeiramente, qual é a nossa última camada aqui? Não é 4s2? Então, ele perde sim esses elétrons da última camada. Lembrando que, que ele tem que perder 3. Aqui, ele já perdeu quantos? Ele já perdeu 2, certo? Então, ele perde a última camada. Porém, ele tem que perder mais um elétron. Onde que foi a última? Onde a gente terminou a distribuição eletrônica? Não foi do 3d3? Então, se ele perdeu a última camada, que só tem 2 elétrons, ele precisa perder mais um? Ele vai perder da onde? Ele vai perder daqui, ó. Tá, pessoal? Ó. Esse um elétron que falta. Então, vai ficar como? 3d2. Tá certo? Essa parte, como ele perdeu, porque os íons, né? Vamos dizer, os spins, ele sempre anda em par. E ele vai perder aquele último aqui que foi distribuído. Então, essa parte vai ficar 3d2. Tá legal? 3d2. Então, a configuração do vanádio representada por argônio de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tá certo? E 3d2, sim, mas lembre-se, ele está perdendo essa última camada porque ele perde 3 elétrons. Primeiro, sempre perde os elétrons da última camada, para depois voltar. Beleza, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, ó, coloca aí nos comentários, tá bom? Vamos fazer agora, a gente descobriu que isso daqui está certo. Então, se o íon mais comum do vanádio é o V3+, representado pela configuração do argônio 3d2, sim, tá certo. Tá bom? Então, vamos lá. O íon cálcio 2+, apresenta 10 elétrons a mais que o íon sódio mais. Aqui, pessoal, vamos fazer aqui, ó, cálcio 2+. Significa que ele perdeu 2 elétrons, certo? Qual que é o número atômico dele? Não é 20?
Se ele perdeu 2 elétrons, quantos elétrons ele vai ter aqui, ó? Ele vai ter 18, tá bom? Acompanharam o raciocínio? Então, ó, número atômico é a mesma coisa que número de prótons e número de elétrons, tá? Desculpa. Só que no estado fundamental, ou seja, no estado neutro. Então, mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. O íon, o cátion, cálcio 2+, perdeu 2 elétrons. Então, o que acontece? Ele tem um número atômico de 20. Se ele perdeu 2 elétrons, quantos elétrons ele tem? 18. E o sódio mais, ó, Na+, significa que ele perdeu 1 elétron. Tá certo? Qual que é o número atômico do sódio? Não é 11 aqui, ó? Se ele perder 1 elétron, ele vai ter quantos? Vai ter 10, não vai? Se ele está perdendo, olha lá, 10. Então, o íon, o cálcio 2+, ele tem 8 elétrons a mais que o sódio, e não 10 elétrons. Tá certo? E não 10 elétrons. Opa, tá aqui, ó. Tá errada essa alternativa. Olha lá, riscando, ó. Então, descobrimos a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a D. Tá? Lógico, quem fizer por eliminatória, bateu na D aqui, já meio que matou o exercício. Mas, vamos fazer o restante aqui, ó. A gente tem que discutir tudo aqui. Tá certo? Então, entenderam por que eu cheguei aqui na minha alternativa incorreta? Então, vamos lá. E cádmio 2+, mercúrio 2+, e chumbo 2+, apresentam, respectivamente, 64, 120 e 124 nêutrons. Bom, como a gente já descobriu a alternativa incorreta, essa daqui tá certo. Mas por que tá certo? Pessoal, tá vendo que ele tá fornecendo os íons. Só que para descobrir os nêutrons, não importa os íons. Porque como que a gente descobre nêutrons? Vou até colocar de vermelho aqui, ó. A gente utiliza essa formulinha, né, ó. Nêutrons é igual a número de massa menos o número atômico. Então a gente vai fazer para cada uma aqui, tá? Então eu vou pegar, ó, cádmio 2+. Vou pegar, ó, cádmio, né? 112 menos 48. Quanto que é 112 menos 48? Então se eu tenho, ó, nêutrons, vai dar 112 menos 48, vai me fornecer um número de 64. Então, eu tenho 64 nêutrons no cádmio 2+. E agora no mercúrio 2+. Aqui, ó. Vou pegar o número de massa e subtrair. Então, eu tenho 200 de massa do mercúrio menos 80, que vai me dar quanto? 120 nêutrons. Ou seja, bateu. Agora, vamos pegar do chumbo. Chumbo 2+. Como que eu faço? Número de nêutrons é igual ao número de massa que do chumbo aqui, ó, 206 menos 82, que vai me dar quanto? 124. Então, essa alternativa está correta. Certo, pessoal? Entenderam como que eu fiz todas, né, a análise de cada alternativa? Claro, eu acho que a C seria um pouquinho mais chata, tá? Porque a gente tem que lembrar, nós fizemos a distribuição, foi para a última camada em 4s2 e 3d3. Lembrando, se ele perde 3 elétrons, ele primeiro perde os elétrons da última camada dele, que é o 4s2. Como ele perde 3, ele já perdeu 2, só falta 1. Então eu tenho que ele perde 1 da parte interna dele. Por isso que ele é um metal de transição ali, tá na família B. Tá certo, pessoal? Um exercício que eu considero chato, mas não tão difícil. Tá legal? Então, pessoal, sem mais delongas, que eu tomei bastante tempo aqui de vocês, explicando bem o passo a passo, tá certo? Então você chegou até aqui, ó, hashtag configuração eletrônica de íons, ou hashtag distribuição eletrônica de íons, ou hashtag exatamente, porque isso ajuda a engajar bastante. Claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Pessoal, isso é muito importante. Tá com dúvida também, coloca aí nos comentários, que é muito bom, tá certo? E
se inscreva, ative o sininho e apertem o botãozinho de hype aí, ajuda demais, pessoal, você não tem noção do quanto, tá? Eu convido a você a ser membro, que além de você ter acesso antecipado a todos os vídeos, e também terá acesso exclusivo para conteúdo somente para membro, tá certo? A gente já está gravando, já está disponibilizando aqui os conteúdos exclusivos para membro, tá certo? Então, pessoal, conto com o apoio de vocês, até o próximo vídeo, aquele abraço e valeu!